Uma saudação aos irmãos que estão presentes na Casa Espírita e àqueles que nos acompanham pelas páginas do Facebook. É uma alegria recebê-los, sejam todos bem-vindos. Alguns informes aos irmãos. Informando os irmãos que haverá uma nova turma de estudos da doutrina espírita, que iniciará as aulas em março desse ano. Aqueles que desejarem conhecer melhor a doutrina espírita poderão fazer suas inscrições na livraria da casa, deixando seu contato. Depois, os irmãos que vão iniciar a administração desses estudos chamarão vocês para se inscreverem em novas turmas. Também informamos que os trabalhos das terças-feiras, as nossas palestras são às 20 horas e o atendimento fraterno às 19 horas. Aos domingos, o atendimento fraterno às 16h30 e a palestra às 17h30. Com o objetivo de nos condicionarmos, nos ligamos com a espiritualidade superior para realizar a leitura de uma mensagem do Evangelho através da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Arguilhões. Duro é para ti realizar contra o aguilhão. Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se a Deus, aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se percebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confirma a tarefa da iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifiquem o despertar. Cientes de que Deus dá tudo à vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhes dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa criou Jesus os mais nobres iniciamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento, a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não revele, voltes contra eles. Se um espírito de grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se poderia do nosso esforço. Convidamos a todos para acompanhar a prece mentalmente, nos mantendo conectados com Deus, nosso Pai, Jesus, modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, pela proteção física e espiritual, a nós e os nossos familiares, bem como a toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos, que Jesus nos acolha, no seu manto de bondade, acalmando nossas angústias e ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando os seus eventos, contidos no Evangelho, que é o caminho seguro para realizarmos a nossa jornada e evolução como espírito imortal. Pedimos a proteção aos trabalhos, ao nosso irmão Luciano,
que irá fazer a exposição doutrinária do dia de hoje. Então, convidamos o nosso irmão, Luciano, trabalhador desta casa, para fazer a sua exposição. O irmão, seja bem-vindo. Boa tarde, irmãos, prezados frequentadores. Como nós sempre desejamos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós e também em nossos lares, junto com os nossos familiares. Na semana passada, a nossa colega Giovânia falou-nos a respeito da história do Espiritismo. E ela nos comentou, a respeito na Bíblia, a respeito da proibição da conversação, de conversar-se com os mortos, como diz no Antigo Testamento. E falou-nos que, para a proibição ter algum sentido, ela teria que ser um fenômeno possível, senão não haveria o porquê da proibição. Está completamente certa ela nessa afirmação. Mas nós resolvemos trazer um pouco mais a respeito dessa mediunidade na Bíblia, até não porque para nós produz algum impacto, para nós espíritas geralmente é uma questão muito bem resolvida, mas muitas vezes nós, espíritas, somos pessoas que em outras encarnações nós viemos da religião católica ou de alguma religião protestante. Então, às vezes, essas informações têm algum impacto. E as pessoas de outras religiões, especialmente evangélicos ou até católicos, falam-nos muito a respeito dessa proibição e que, segundo eles, então, nós não estaríamos certos em fazer a conversação com os mortos, já que ela teria sido proibida na Bíblia. Então, nós vamos apresentar alguns argumentos, mas antes de apresentarmos os argumentos, nós vamos falar, então, fazer uma introdução. Em primeiro lugar, assim, em primeiro momento, nós temos que entender que o homem não surgiu lá com Adão e Eva. A história do homem no nosso planeta é muito mais antiga. Se nós formos voltar para aquela época, nós estamos agora na idade contemporânea. Antes da idade contemporânea tem a idade moderna, antes da idade moderna tem a idade média, depois a idade antiga. E isso apenas para falar da história do homem, No período que os historiadores colocam como pré-história, nós teríamos ainda muito mais para avançar, a idade dos metais, ou seja, lá no início, o homem não surgiu com Adão e Eva. Por que a gente está dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas pegam as imagens que tem na Bíblia e tomam ela ao pé da letra. E o Adão e Eva já foram criados, já adultos, já sabendo falar e tudo mais. Mas essa não é a realidade. A realidade ela é que o homem surgiu há muitos milênios atrás e no começo o ser humano tinha uma inteligência muito rudimentar. O que a gente quer dizer com rudimentar? Muito limitada. Então o homem tinha basicamente era instinto. O que é os instintos? Seria aquele princípio que conduz o homem a sobreviver, a se manter-se vivo, a cuidar da prole e assim por diante. E dentro desse princípio, na idade antiga, o que nós temos na pré-história do homem, O primeiro período que o homem conhece é o período paleolítico, ou chamado período das cavernas, às vezes, ou idade da pedra lascada, que compreende quase toda a história do homem, até cerca de 10 mil anos atrás. Nesse período, o homem era nômade, ou seja, ele não tinha uma habitação fixa, ele vivia em pequenos bandos, perambulando, catando alimentos, caçando algum animal, frequentemente fazendo usando uma pedra lascada para tentar conseguir alguma coisa. Nesse período, tem um fenômeno que produziu uma enorme vantagem para o homem, foi quando ele consegue descobrir, então, o fogo. Então, ele vai ter um avanço muito significativo. Com o passar dos anos, é que o homem ele vai começar a adquirir algumas coisas a mais. Por exemplo, ele vai aprender a plantar, ele vai aprender a domesticar animais, e isso vai fazer com que o homem se torne, então, sedentário, passe a morar num lugar fixo. E esse período, então, é chamado Neolítico.
é nesse momento também que o homem começa a pegar a pedra, que antes era lascada, começa a polir essa pedra e começa a fazer alguns utensílios mais eficazes, ou para caçar, ou para fazer qualquer outra coisa. Começa a praticar a cerâmica e assim por diante. Com o passar de muito tempo também, o homem começa a manusear os metais. Então, inicialmente o cobre, que era um metal mais fácil de manusear, ele começa a aprender a usar esse cobre. Depois, com o tempo, ele aprende que ele pode misturar um pouquinho de estanho naquele cobre e produzir o bronze, que é um metal mais fácil de manusear, mais resistente, mais duradouro. E depois, finalmente, ele consegue manusear o ferro, que era abundante, mas era mais difícil. Por que nós estamos falando, né, tudo isso? Para mostrar que as coisas, elas não são tão simples como podem parecer no primeiro momento. O homem lá no começo ele tinha uma inteligência muito rudimentar, muito limitada, e só aos poucos é que ele vai começando a fazer um entendimento das coisas, né? Então, quando a gente fala que eu tinha uma inteligência limitada, não era uma inteligência, somente a inteligência limitada, era a concepção moral dele. A concepção moral do homem não tinha uma concepção moral como hoje nós temos, que nós não podemos prejudicar o nosso próximo. O homem vivia pelo instinto. Se ele tivesse que matar um outro ser humano para conseguir alimento, ele faria isso sem pensar outra vez. Por isso que a história da humanidade, a gente vê tanta guerra e também, né, fruto também dessa brutalidade humana, também a escravidão, que praticamente sempre existiu na história da humanidade. Para tentar provar, corroborar o que a gente está afirmando, nós lembramos de um código de leis que foi criado há mais ou menos 1750 anos antes de Cristo. Então, quase 4.000 anos atrás, na Babilônia. Era chamado Código de Hammurabi. Era um código, então, conhecido pela sua crueldade, brutalidade, né, e por uma justiça bastante ríspida. Era chamado olho por olho, dente por dente. Eu quis trazer aqui apenas um dos itens daquela lei para a gente tentar entender a mentalidade que o homem tinha nessa época. Nessa lei de Hammurabi, um código de lei dizia o seguinte: se um homem construir uma casa, um construtor construir uma casa, e essa casa vier a desabar, e o dono da casa morrer, então o construtor seria também morto. Né? É o chamado olho por olho, dente por dente. Mas tinha um item nessa lei que era mais interessante ainda, que ele dizia o seguinte: se o homem, um construtor, construir uma casa, e o filho do dono, a casa desabar, e o filho do dono morrer, então o filho do construtor também seria morto. Né? E aí a gente olha assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O cara vai ser punido, o filho do construtor, por um mal que ele não fez. Né? Mas essa era a percepção moral que eles tinham. É assim que eles entendiam. E se eles criaram esse código com essa lei, então, para eles, na época, parecia uma coisa muito óbvia, muito justa. E não é com esse código, muitas vezes, com esse entendimento, né, que o homem, muitas vezes, vai entender o universo à volta dele, e também a história também da religião também não é muito diferente. Aos poucos ele vai, então, desenvolvendo um senso moral, desenvolvendo uma capacidade de entender o mundo à volta dele, e também, né, tornando-se mais justo, né, proibindo, então, esses abusos que eram tão comuns de serem cometidos. Além de analisar esse aspecto, que é muito importante, nós temos também um outro ponto também que eu gostaria de trazer à tona, que é o seguinte: o homem nunca foi largado na terra, tá? Como filho da chocadeira. Nós estamos aqui, mas sempre Deus, através da espiritualidade maior, sempre esteve com a gente, né, tentando conduzir a humanidade para que a humanidade progredisse o mais rapidamente possível. Tá? Para que nós compreendêssemos, que nós avançássemos tanto em inteligência quanto em moral o mais rapidamente possível. E quando a gente coloca nisso, a gente coloca que isso vai acontecer, por exemplo, através de espíritos, por exemplo, um pouco mais evoluídos que a humanidade,
sempre nascendo no seio da humanidade, né, para que a humanidade pudesse, então, ter alguém que orientasse, que guiasse, que fustigasse a humanidade ao progresso. Além disso, também, outra maneira de induzir a humanidade ao progresso é através da mediunidade, né? Os bons espíritos, eles intuem o homem sempre para o bem, procuram induzir a humanidade sempre a acertar cada vez mais, a não cometer erros, para que pudesse, então, nós avançássemos, né, da barbárie para a civilização, da ignorância para o conhecimento, da maldade para o bem. Então, isso a gente vai observar em todos os povos da humanidade, né? Todos os povos falam, né, desses médiuns. No Antigo Testamento nós temos os profetas, nós tínhamos os pitonisas, os oráculos. Lógico que isso também, a gente não vai dizer que isso acontecia da maneira perfeita, né, como hoje acontece no meio espírita. Isso acontece de uma maneira bastante equivocada, muitas vezes, né? O homem, sem talvez aquela percepção moral das coisas, ele muitas vezes usava isso com fazer disso um mau uso, né? É natural. A mediunidade ela é uma faculdade, tanto quanto a visão, a audição, assim como a gente pode usar para o bem, a gente também pode usar para o mal. Também, a gente também tem que entender que a mediunidade não é uma chamada telefônica. Os colegas nossos que são médiuns, eles entendem muito bem isso. O que seria uma chamada telefônica? Uma pessoa fala no outro ponto da linha e a gente ouve integralmente o que aquela pessoa está falando. A gente pode, inclusive, escrever perfeitamente o que a outra pessoa escreve. A mediunidade é um processo mais complexo. Por exemplo, o espírito se comunica, o comunicante, ele intui o médium. Né? E o médium, ele recebe aquela informação, mas ele também mistura aquela informação dentro daquilo que ele acredita, o que ele vê, que ele percebe. Então, a humanidade, na época, muitas vezes, ele misturava aquelas informações dos bons espíritos com informações equivocadas, com informações erradas. Por isso que, na Bíblia, lá no Antigo Testamento, por exemplo, embora esteja cheio de ensinamentos valiosos, mensagens para nós que são mensagens muito elevadas, instrutivas, ela também tem algumas coisas que aos olhos de hoje são bastante injustas. Ela também tem algumas coisas que são consideradas absurdos para nós hoje. Né? Nós vamos dizer, por exemplo, que lá no Antigo Testamento a pena de morte era abundante. Em muitos fatos ocorria a pena de morte. Ou ainda, o sacrifício de animais era considerado agradável a Deus. Não é que realmente fosse agradável a Deus, é que o homem, dentro daquela incapacidade de perceber melhor o mundo, o universo à volta dele, ele entendia dessa forma e ele retratava dessa forma. Morte por apedrejamento, por exemplo, era um fato que existe lá na lei do Antigo Testamento. E nós não podemos entender que essas coisas brutais, por exemplo, a morte por apedrejamento, seja realmente a lei de Deus, né, para os homens. Mas que, na verdade, os homens colocaram assim pela sua própria incapacidade de perceber a vontade a vontade de Deus. Apenas para citar, então, esses fatos que nós estamos relatando, né, nós poderíamos citar vários deles, mas um dos pontos que eu queria chamar a atenção, que eu trouxe aqui para a gente apenas entender, é uma lei lá do Antigo Testamento que ficou conhecida como Lei do Levirato. Né? Não é que seja uma lei brutal nem nada, mas é uma lei que para nós hoje seria uma lei bastante absurda. Apenas para a gente entender a mentalidade da época. Ela diz assim, que se dois irmãos morarem juntos, tá, numa casa, e um deles, né, tiver uma esposa e ele vier a morrer sem deixar filhos, então a viúva, ela não se casará com alguém de fora da família. O irmão daquele marido falecido, ele se casará com ela e cumprirá com ela a lei do cunhado. E o primeiro filho que eles tiverem, então levará o nome então, do irmão falecido, para que esse nome não seja apagado de Israel. Isso é uma coisa que está na Bíblia. Né? Então é muito engraçado quando as pessoas perguntam para a gente assim, tá, mas vocês não viram na Bíblia lá, existe uma proibição de conversar com os mortos, se vocês espíritas conversam?
Às vezes eu pergunto para as pessoas, tá, mas você segue tudo aquilo que está na lei do Antigo Testamento? Todas as leis que estão lá dentro você segue? Né? Se a sua irmã tiver cometido adultério, você vai apedrejá-la? Né? Então é óbvio que a gente tem que entender que existe sim na Bíblia aquela mensagem elevada que vem dos espíritos superiores, que são muito nobres, que são muito edificantes, mas em meio a isso também tem coisas que hoje a gente entende que não são, que são absurdas. Bom, então, quando a pessoa fala sobre essa proibição, a gente fala sempre assim, olha, às vezes as pessoas lá na antiguidade, eles não tinham uma capacidade muito grande de entender as coisas, como é que funcionava, e nem a capacidade moral deles. Então, é verdade que assim, havia proibição de conversar com os mortos, mas havia os profetas. E os profetas do Antigo Testamento, que são cultuados pelo povo judeu, pelo povo cristão também, eles também eram médiuns. Então, eles também praticavam a mediunidade. Apenas com a diferença que eles, né, na visão deles, estariam se comunicando com o próprio Deus. Só que nós sabemos que nós somos ainda muito imperfeitos para podermos termos acesso direto a Deus. Então, na realidade, se comunicavam então, com espíritos superiores que buscavam então, ajudar o povo a conduzir-se, a levar-se para o caminho correto, né, evitar o erro, a não cometer os abusos, e a fazer sempre cada vez mais certo. Mas nem sempre as pessoas entendiam isso. Ainda um outro ponto também, que é muito interessante de se assinalar, que a gente observa lá no Antigo Testamento, que o plano espiritual, né, a espiritualidade maior que cuida dos destinos da Terra, eles estavam preparando o povo de Israel para que a religiosidade do povo de Israel servisse de base para o futuro, para a própria humanidade. Né? Então, é justamente dentro do povo de Israel que vai nascer Jesus e que vai, então, transmitir o cristianismo para o resto do mundo. Para fazer isso, eles precisavam, muitas vezes, romper com todos os abusos e equívocos que os outros povos na volta cometiam. Tá? Então, muitas vezes, a mediunidade naqueles outros povos eram práticas abusivas, eram práticas religiosas bastante nefastas, porque eles não tinham responsabilidade naquilo que eles faziam. Então, eles buscavam, então, coisas erradas, né, como, por exemplo, prejudicar, amaldiçoar as pessoas e assim por diante. Então, era necessário que o povo de Israel rompesse com isso. Lá no Antigo Testamento, né, no livro de Levítico, por exemplo, tem uma lei que diz que até o corte de cabelo, da barba, né, do povo de Israel tem que ser diferente dos outros povos, não pode ser igual, ele não pode imitar os outros povos. E a gente fica pensando, por que um detalhezinho tão pequeno aparece, né? E talvez a melhor interpretação do porquê que esse detalhe aparece é exatamente esse. Não imitar o corte do cabelo, não imitar os gestos, não imitar a religiosidade, não imitar, por exemplo, o culto a Moloque. Tá? O que é esse culto a Moloque, que era tão comum antigamente e chegou a acontecer, inclusive, em Israel? Era considerado um deus, né? Para eles, para muitos povos antigos, e era um deus bastante sanguinário, bastante mal, né? Que ele era representado por como se fosse um homem com cabeça de fogo. Né? E ele era, na verdade, uma fornalha. Eles faziam, né, esses rituais para esse deus Moloque, eles faziam uma fornalha, e nessa fornalha eles queimavam vivos bebês. Né? Então, era evidente que a espiritualidade maior queria que Israel rompesse com isso tudo de toda e qualquer forma. Então, que não deixasse que essa situação acontecesse em Israel. Mas justamente para que pudesse, então, ser a base da religiosidade para os povos que viriam no futuro. Bom, então a gente está falando então, alguns pontos, algumas coisas que a gente está trazendo. Primeiro, que as proibições do Antigo Testamento muitas vezes são calcadas na falta, na incapacidade que as pessoas tinham na época de entender a lei de Deus.
não compreender, não ter um senso de justiça muito elevado, também na necessidade do povo de Israel de romper com aqueles abusos que aconteciam dos povos em volta, né, mesmo com todo esse esforço, muitas vezes, muitas coisas aconteciam no meio de Israel. E também um outro ponto, que é muito interessante, que se essa proibição realmente fosse, né, para valer, né, se nós não pudéssemos, né, nossos irmãos de outras religiões, católicos, evangélicos, muitas vezes dizem que o que ocorreria nessas comunicações mediúnicas seriam mensagens com espíritos demoníacos. Nós já falamos muito sobre esse assunto, né, que não existe um ser destinado, voltado eternamente ao mal, mas existem sim espíritos maus, assim como existem pessoas más, quando essas pessoas desencarnam, se tornam espíritos maus. Mas voltado plenamente ao mal não existe. Agora, o que acontece? Se Deus proíbe, se essa comunicação fosse única e exclusivamente com espíritos maus, né, será que Deus teria permitido essa comunicação só com espíritos maus e não permitiria que os bons também se comunicassem? Né, é uma coisa lógica. Né? Se nós estamos aqui na Terra soltos, aqui largados, e só pode se comunicar espíritos maus, então seria um prejuízo muito grande para o homem. Então há sim a possibilidade de comunicação com os bons espíritos, né? A própria Bíblia, os profetas do Antigo Testamento eram médiuns, eles se comunicavam com os espíritos que intuíam o povo, que exortavam o povo a seguir o caminho do bem, mas mais também ainda, nós vamos encontrar a comprovação disso com o próprio Jesus, né? Quando ele sobe no Monte Tabor e que ele, portanto, também conversa com os mortos. Isso está registrado, por exemplo, em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 8. E ele diz o seguinte: Jesus, 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os ao alto de uma montanha. E lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então, Moisés e Elias, então, evidentemente eram espíritos, porque já não estavam mais encarnados. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. A ele ouvi. Jesus aproximou-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles se levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Então, essa é a corroboração que existe a possibilidade da comunicação, tá? E se ela for feita, tem que ser feita com seriedade, com responsabilidade, tá? Na realidade, a mediunidade é um fenômeno natural. O ser humano, o homem tem essa capacidade, e nem sempre não são só espíritas que têm. Muitas vezes as pessoas que não são espíritas têm mediunidade e não sabem. Então é muito interessante que as pessoas entendam o que você passa com elas, né, que não é necessariamente, que não são espíritos ruins que se comunicam, que há também espíritos muito bons e que procuram, que instigam o homem sempre ao bem. O importante para o homem é progredir moralmente, progredir espiritualmente. Porque quando ele assim o faz, só se aproxima bons espíritos. E essa então é a exposição que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Luciano pela sua excelente exposição feita no dia de hoje. Novamente, vamos nos conectar, levando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa.
Pedimos a proteção para os doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos e todas as fatias de vícios. Os nossos irmãos das casas prisionais, para que despertem para o caminho do bem. Para os nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, para que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Nesse momento, vamos pedir aos médicos para se dirigirem à frutificação das águas, com amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos, e aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. A todos nós, que todos nós unidos em um só pensamento, colaboremos com os benefícios divinos e benefício daqueles que farão uso dessas águas. Passe a transmissão de energia do médium filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa, alcançando de acordo com o merecimento de cada assistido, levando em consideração a sua postura de fé, recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, quem vai receber o passe deve permanecer em prece e meditação. Todos os irmãos continuam com os pensamentos e sentimentos conectados com a espiritualidade superior, para que nesse momento recebamos as energias do passe através dos nossos irmãos trabalhadores. Convidamos nossos irmãos trabalhadores para iniciarem o passe, assistido pela equipe espiritual da casa, que já trabalha desde o início, nos orientando e atendendo às necessidades de cada um, seja encarnado ou desencarnado, de acordo com seus merecimentos. Cada irmão, cada irmã, faça suas preces mentalmente, de agradecimento e reconhecimento a Deus. Façam seus pedidos de assistência às pessoas que desejarem e a si próprios. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, é o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixa-nos beber dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Num só coração, o seu pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento, um amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, com a beleza, com a perfeição, que queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa imagem. Assim seja.
Os trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e a equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos e às irmãs que nos acompanham pela página do Facebook da casa, reforçando o convite para o próximo encontro e desejando uma ótima semana com paz e saúde, sob a proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.